atenção na própria pirâmide de Hans Kelsen, do ordenamento jurídico. Competência do legislativo, competência do executivo. O legislativo é o cara que controla os atos do executivo. Um exemplo rápido. O Bolsonaro fez um decreto aumentando o poder de compra de arma e o parlamento foi lá e sustou o ato do presidente. Eles têm esse poder, derrubou, vetou. Bom, só para fechar aqui, daqui a pouco eu deixo vocês copiarem tudo. Aqui nós temos como fonte secundária do direito, nós temos aqui as doutrinas, as jurisprudências e os costumes. Rodrigo, eu vi que tu colocaste aqui ao lado medida provisória e súmula vinculante. Me explica um pouquinho sobre isso? Explico. A Constituição Federal, ela dá ao presidente, ela dá ao governador, ela dá ao prefeito o poder de fazer leis temporárias, que são as chamadas medidas provisórias. Então, em caso de urgência, um prefeito, um governador, um presidente, ele pode editar uma medida provisória e essa medida provisória vai ter validade de 60 dias. Com força de lei. Deu 60 dias, se ela não for julgada, ele pode prorrogar por mais 60 dias. Em 120 dias, ou isso vira lei, ou isso é derrubado. Isso é o que está na Constituição Federal. Então, o parlamento tem que decidir se essa medida provisória vai se transformar em lei ou não. Mas dentro desse prazo de 120 dias, ela tem força de lei. Beleza? Bom, e nós temos aqui as súmulas vinculantes. O que são súmulas vinculantes? Isso aqui é o entendimento firmado das supremas ou das cortes, dos tribunais superiores. Beleza? Então, quando a Suprema Corte ou os tribunais superiores sobre determinado assunto, eles já firmam um entendimento que não vai mudar, eles vinculam, eles sumulam aquele ato com força de lei. Então tem concursos para a área tributária que não basta você saber a lei, você tem que saber a súmula vinculante. Porque ela pode alterar o entendimento da lei, porque já é algo firmado pelos tribunais superiores, as instâncias superiores do judiciário. Então, esses três aqui são as fontes primárias do direito. E as fontes secundárias? Nós temos as doutrinas, que é o entendimento de cada jurista, Carvalho Filho, Celso Antônio Bandeira de Melo, Marçal Justem Filho, Gustavo Barquet, tantos outros que tem por aí. Nós temos as jurisprudências. O que é jurisprudências? São decisões de tribunais que vão servir de subsídio para se transformarem em súmula. Então, o que é uma jurisprudência? Eu ajuizo uma ação no Rio de Janeiro, só que eu pesquisei que o juiz lá do Maranhão já tinha decidido sobre isso. Aí eu falo para o juiz: excelência, lá no Maranhão o pessoal já tem esse entendimento aqui, isso é uma jurisprudência, dá uma olhada nesse caso, porque o tribunal lá já entende assim. Quando os tribunais decidem sobre um assunto e esse assunto é levado para a Suprema Corte por um conjunto de jurisprudências de entendimentos, firma-se então e se transforma numa súmula vinculante. Mas isso aqui é o quê? Decisões
de tribunais. Podem ser em primeira ou pode ser em segunda instância. E nós temos os costumes, que isso aqui é aquele famoso, pô, o pessoal sempre fez assim, sempre deu certo. Então, quando há de se emitir uma decisão, uma sentença, o judiciário, ele segue esse ordenamento, essa cadeia aqui, para que seja, então, decidido algum assunto na área jurídica. Fontes do direito, ordenamento jurídico, pirâmide de Hans-Kelsen. Ficou alguma dúvida, pessoal? Então a galera pode copiar, porque eu vou travar ali antes que dê 1 hora. A gente vai fazer o intervalinho de novo. Na volta eu vou vir te explicando sobre o parlamento aí. A gente vai. Eu quero explicar mais outras coisas aí que ainda dá tempo de a gente jogar conhecimento para a massa do sangue. Tá tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá? Vamos botar nossa bola para rolar aí? Equipe, vamos lá? Vamos nessa, vamos nessa. Galera, equipe, olha só, pessoal, o colega perguntou como que é constituído o parlamento. Então, na verdade, eu vou te explicar como que é feito o processo legislativo, e em cima disso eu mostro para ti como é que é a constituição do parlamento. Pessoal, oi. Com frio? A sorte é que eu segui, por exemplo, aqui na sala a gente pode fazer o que a gente quiser. Tipo assim, existem pessoas que, eu sempre falo, se pagar 20 flexões ali, fica aquecido, e porra, fica ligado, não tem sono. Sério, pode ser, precisa nem ser de punho cerrado. Do jeito que você quiser ali, ó, mas sem gritar, não, sem vibrar. Ó, só. Pô, mas é claro, já fica em condições. Ou então só no bidezinho, ó. Só assistindo ali, ó. Entendeu? Você pode ficar à vontade. Mas é porque eu tô sem o controle aqui. Eu tô sem o controle. Eu vou tentar aquecer. Eu vou tentar aquecer aqui no quadro e depois eu regulo para vocês aí, coisa rápida, que eu tô sem o controle aqui. Tá bom? Olha só, pessoal. Como que funciona o processo legislativo? E em cima do processo legislativo a gente vai entender a constituição do parlamento. O executivo, não exclusivamente, mas de forma geral, na maioria das vezes, ele elabora projetos de lei, beleza? Que vão para o Congresso Nacional, beleza? Só que o Congresso Nacional, ele é composto por 2 casas. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado Federal, beleza? Então, quando o Executivo ele manda os projetos para cá, ele passa por um estudo e aprovação aqui, encaminha para cá, passa por um estudo e aprovação aqui. Depois que foi aprovado nas 2 casas, e aí existe diferença de quórum entre lei complementar, entre lei ordinária, emenda constitucional, a gente não precisa entrar nesses detalhes. Depois da aprovação nas 2 casas, porque o nosso parlamento ele é bicameral, é um parlamento bicameral. Após a aprovação nessas 2 casas, o projeto volta para cá para a sanção do presidente. Ele sanciona e publica no Diário Oficial para que se transforme, para que seja promulgada a lei. Então, quando a lei ela é aprovada aqui, existe um decreto legislativo que está decretada a lei, mas necessita da sanção do presidente e a publicação no Diário Oficial. Atualmente, nós temos aqui 513 deputados, cada um com direito a ter até 15 assessores,
sem concurso público e ganhando ótimos salários. E nós temos aqui 81 senadores. Assim é composto o nosso parlamento brasileiro. Entendeu? Estes aqui representam o povo e estes aqui representam os estados. Mandato de 4 anos, mandato de 8 anos como senador. Beleza? Conseguiu entender? Oi. O presidente não consegue fazer nada sem que o Congresso aprove. Pronto, é isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. Como eu falei para vocês, eu sou professor de administração pública, né? Então, eu estudo a evolução da administração pública desde 1500 até hoje. O Brasil, ele foi todo arquitetado para não dar certo. É sério, é um fato. Quem estuda sabe disso. O sistema, ele conseguiu se blindar, se proteger para o jogo do toma lá da cá. Eu te indico, você não me julga, eu mando para ele vai fazer o que eu quero porque ele está na minha mão, porque se ele não fizer, não aprova. Quer ver um exemplo? Foi esse fundo partidário de bilhões. Se o Bolsonaro não sancionasse, os projetos dele não seriam aprovados. Então, quando a gente começa a estudar e entender isso, para o presidente fazer qualquer coisa, ele tem que ter maioria aqui, ele tem que ter maioria aqui. E como que você consegue maioria? Oferecendo, atendendo interesses, né? Oferendas, ó. É igual no caso do BNDES também, né? É qualquer caso. O Bolsonaro pediu para abrir a caixa preta do BNDES. Fizeram a auditoria agora. Aí, mais antes da auditoria, constatou que não houve roubo. Mas por que não houve roubo? Porque o próprio pessoal do legislativo fez lei para apoiar assim. Só que o seguinte, você sabe quanto custou a auditoria do BNDES? 45 milhões. Esse foi o roubo. Então a parada é legalizada, é velada, entendeu? Tem um outro detalhe que eu quero comentar com vocês aqui rápido, já que falaram sobre isso, e tem a ver com a questão que nós comentamos aqui. Por que a Dilma rodou? Por que a Dilma rodou? Eu não vou entrar em detalhe. Quando eu dou aula de direito financeiro, eu comento tudo detalhado, porque eu explico a Lei 4.320, que é a Lei do Direito Financeiro. Mas a Dilma cometeu erros enquadrados como crime de responsabilidade. Ao cometer um crime de responsabilidade, foi detectado pelo Tribunal de Contas as pedaladas, só que o Tribunal de Contas não pode julgar o presidente. Ele encaminhou para o Congresso. Se o Congresso quisesse, não tiraria ela, mas ela não tinha mais apoio político. O próprio Michel Temer, que era o vice dela, já estava de olho no cargo e já tinha manobrado tudo. Ele fechou com a rapaziada. Atenção, pessoal do lado A. Atenção, pessoal do lado B. Fechou com a galera no corredor e tirou ela. Ela, de fato, cometeu o crime, mas o crime só foi confirmado porque o Congresso quis. Se o Congresso não quisesse, ia fazer igual fez com Temer. O Rodrigo Janot, procurador-geral, ofereceu denúncia, mas não chegou ao Supremo porque o Congresso derrubou por maioria. Pô, meu amigo. Não, mas na verdade não foi golpe, porque ela cometeu o mesmo crime. Mas é um crime que todos os presidentes cometeram. Não. É porque Não. Ela cometeu, mas eu para te explicar isso, eu tenho que te explicar de acordo com o direito financeiro, porque eu sei do negócio detalhado. Ela infringiu
a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela infringiu artigos da Constituição Federal e ela ultrapassou, ela passou por cima do Congresso na Lei 4.320. Mas aí eu tenho que te explicar detalhado, para você, caralho, você vai falar assim, putz, ela fez essa merda? Fez. O Michel Temer sabia, mas não falou nada, deixou ela se enforcar. Galera, só para fechar aqui legal, né? A gente está falando de Estado e eu vou comentar, eu vou escrever uma frase e em cima dessa frase eu vou fazer alguns comentários. Olha só. O Estado tem o poder de impor a sua vontade. O Estado tem o poder de impor a sua vontade. Exemplo. Imposto. Por que o nome é imposto? Hã? Porque é por imposição. O Estado fala, meu amigo, e você obedece. O Estado diz o seguinte: tem certeza que você vai pro futebol no domingo? Aí tu já, porra, não, mas os amigos vai estar lá. Pode ir. Falou pode ir, meu amigo. Não vai. O Estado, ele vai te balizando todinho para você não fazer. Mas se você fizer, filho, esse poder de impor, é chamado de juris imperis. O poder de impor, ele é chamado de juris imperis, que é o poder de império. Poder de império, o poder de imperar. Uma das formas que o Estado tem de fazer isso se chama poder de polícia. Olha que delícia agora. Toquei na ferida. Certa vez, eu lembro, né, eu participava de uns grupos aí de Facebook e tal, nego que estudava para inspetor do DESIP, inspetor da Polícia Civil e tal. Aí teve um camarada que escreveu assim: boa tarde ou bom dia, galera. Eu tenho uma arma na cintura, sou agente do Estado, sou policial, e em todas as situações eu exerço poder de polícia. Quem vai dizer que não, como é 38 na cintura? Aí teve uma galera: não, mas é isso mesmo, poder de polícia, meu irmão, mão na cabeça, vagabundo, culpado, vambora, não sei o quê. Muita gente erra nisso. Acha que o poder de polícia é o exercício da atividade policial. Exercício da atividade policial é diferente do poder de polícia. Rodrigo, aonde eu acho a definição do poder de polícia? Vem comigo. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vamos pegar esse conceito que está lá do caput e do parágrafo único e botar assim, ó. É o poder que o Estado tem de restringir direitos
e garantias individuais e coletivas. O direito, esse poder aqui, ó, que o Estado tem de restringir direitos e garantias, principalmente liberdade e propriedade, é chamado poder de polícia. Não podem confundir com exercício da atividade policial. Vamos dar um exemplo simples para a gente poder entender esse exercício do poder de polícia. Nós temos o direito de ir e vir. Temos, né? Mas se a prefeitura quiser abrir um buraco ali na rua agora, fechar a rua e mandar o pessoal dar a volta, ela pode fazer isso? Pode. Aí eu vou falar assim, não, tira a máquina aí que eu tenho direito de ir e vir. Mas o representante do Estado, ele pode restringir os seus direitos. Só que essa restrição de direitos e garantias tem que ser de acordo com a lei. Tá ali o camarada ali com um coletezinho ali, prefeitura, obras e tal. Pô, com licença, eu moro aqui nessa rua aqui. Pô, o seguinte, a rua está interditada, o senhor vai ter que dar a volta, que nós estamos fazendo uma coisa aqui. Ô amigo, eu sou morador, pô. Tô falando que eu tenho direito de ir e vir. Esse representante, então, fala assim, compadre, ó, mandei dar a volta. Se ficar de graça, eu vou te enfiar a porrada. Quer ver? Chamou. Ele cometeu um abuso de poder. Porque ele ultrapassou a sua competência. O Estado, ele tem direito de restringir, mas ele não pode ultrapassar a sua competência. Esse poder ele tem uma autonomia ou ele sempre é exercido por uma questão judicial? Características do poder de polícia. Ele é vinculado, porque tem que estar na lei, e ele também pode ser discricionário. Quer ver? Discricionário? Vamos pegar o exemplo do carnaval. A gente sabe que o Crivella não gosta de carnaval, né? A gente já sabe disso. Só que o seguinte, o carioca é aquele que sabe sambar, que gosta né, aquelas mulatas maravilhosas e tal, que nem fica, que o gringo vem e tal. Vocês conhecem alguma lei que diz que a Rio Branco tem que fechar no período do carnaval, ou que uma parte da orla tem que fechar no carnaval? Não tem. Mas de forma discricionária, ele manda decretar que no período do carnaval tais ruas estarão fechadas. Ele pode restringir direitos e garantias, está cometendo um ato discricionário que não está descrito na norma, não está na lei, mas ele, dentro da esfera da competência, o judiciário entende que ele pode fazer isso. Não cometeu nenhum ato. Olha só, o que é um ato discricionário? Um ato discricionário é uma certa liberdade, flexibilidade que tem o administrador de fazer coisas que não estão escritas, mas que não extrapolam o senso comum, não extrapolam as normas legais. Então, o cara da Anvisa, o agente de vigilância sanitária, ele pode escolher, por exemplo, qual bairro que ele vai atuar, qual estabelecimento que ele vai entrar. Isso está à discricionariedade. Mas quando ele vai autuar, por exemplo,
Ele tem que fazer tudo de forma vinculada, tudo que está previsto na lei. Então o poder de polícia, ele vai estar sempre vinculado e discricionário. Por quê? Porque são características dele. E pelo fato dele restringir, né, significa que ele pode fazer tudo o que ele quiser, não. De acordo com a lei, dentro do princípio da razoabilidade, que é um princípio constitucional que nós vamos estudar, implícito. Coercibilidade. Então, quando alguém chega e fala: senhora, por favor, abaixe os faróis, senhora, por favor, desça do veículo, apresente